Camada 1. Beatlemania. Os Beatles foram revolucionários para o mundo da música. A banda formada por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison faziam um rock muito diferente do que era comum naquela época. Eles foram essenciais para o desenvolvimento da contracultura da década de 1960 e para todo o reconhecimento da música popular como uma forma de arte que nós temos hoje em dia. E claro, o rock que conhecemos hoje só existe graças aos Beatles. Lá em 1960, a imensa popularidade da banda tornou-se conhecida como Beatlemania, onde a juventude da época era simplesmente maluca nos caras. Era algo nunca visto antes. Multidões seguiam os Beatles por onde quer que eles passassem. Os aeroportos e os hotéis ficavam lotados e os seus shows eram tão barulhentos que muitas das vezes a própria banda não conseguia ouvir o que eles mesmos estavam tocando. I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrienne from Brooklyn loves you with all her heart. He's gorgeous. He's got a beautiful nose. He's got a beautiful nose. Ringo has a sexy nose. O termo mania não é um exagero. Os Beatles inauguraram a ideia moderna de fanatismo musical, de adorar um músico como se ele fosse um deus, algo que seria replicado depois com Michael Jackson ou com as divas pop de hoje em dia. Os Beatles eram gigantes. Eles revolucionaram a música popular daquela época, primeiro com os ternos alinhados e os cabelos lambidos, que era algo para transmitir uma imagem de bons meninos, mas depois, com o passar dos anos, eles quebraram completamente esse padrão. Eles começaram a surfar em outros estilos, como o folk rock, o rock psicodélico e o hard rock, e até flertando com elementos da música clássica e da música experimental. Esse movimento inspirou uma geração inteira de músicos. Inclusive, o próprio Black Sabbath só existe hoje em dia por conta dos Beatles. E ainda hoje, os Beatles permanecem vivos na memória popular. Talvez você até pense que nunca viu nenhuma música deles, mas, amigo, eu te garanto, você com certeza já viu uma música dos Beatles. Seja eles mesmos cantando ou talvez um cover que outra banda fez das músicas deles. Ah, look at all the lonely people. Say live and let die. Live and let die. Here comes the sun. Here comes the sun. É realmente impressionante tudo que eles conseguiram fazer de relevante pro mundo da música e o como eles conseguem se manter relevantes até hoje. Os Beatles não é só uma banda, é um símbolo eterno da cultura pop mundial, mas especificamente naquela época eles eram praticamente uma religião para a juventude. Abbey Road e Sgt. Pepper's. Quando eu falei que os Beatles eram um símbolo da cultura pop, eu me refiro mais especialmente a esses álbuns. Abbey Road e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band são muito mais do que discos. A capa do Abbey Road, com os 4 atravessando a faixa de pedestre em Londres, é tão icônica que você nem precisa colocar o nome da banda ou o nome do álbum. Só de olhar, qualquer pessoa sabe exatamente de quem se trata. Essa imagem virou um ponto turístico até hoje, com milhares de fãs recriando a travessia. E cara, como tem músicas boas nesse álbum. Já o Sgt. Pepper's foi um divisor de água não apenas para os Beatles, mas para toda a história da música como um todo. O álbum foi revolucionário por transformar a ideia de disco em uma obra de arte conceitual. Ele trouxe arranjos orquestrais, colagens sonoras, experimentos com gravações e várias outras coisas. O Sgt. Pepper's foi um marco para o rock progressivo, inspirando bandas como o Pink Floyd, o Yes e o Genesis. Segundo a lista dos 200 álbuns definitivos do rock and roll, o Sgt. Pepper's ocupa o primeiro lugar, ou seja, o álbum mais importante da história do rock, enquanto o Abbey Road aparece em 12º. Isso só reforça a importância cultural e histórica desses dois trabalhos, tanto para os Beatles quanto para o desenvolvimento do rock. Mais populares que Jesus. Ok, essa é meio manjada, mas é importante que eu fale sobre isso aqui no começo para você entender outras coisas desse iceberg. Isso se refere a uma frase do John Lennon durante uma entrevista com a banda em 1966, onde nela o Lennon disse que o cristianismo vai acabar, vai encolher e desaparecer. Hoje nós somos mais populares do que Jesus. O comentário do John não tinha nenhum intuito de criticar a figura religiosa. O que ele queria dizer era que os jovens daquela época estavam tão apaixonados pela música e pela cultura pop que elas estavam esquecendo da religião, algo que, segundo o John, era um reflexo preocupante do declínio da fé cristã.
O John não estava se tentando mostrar maior do que a figura religiosa, e sim dizer que, olha, a fé cristã decaiu tanto que até mesmo nós estamos mais populares do que Jesus entre os jovens. A entrevista que ele falou isso saiu primeiro no Reino Unido, e quando os britânicos viram, eles só cagaram. Eles não se importaram tanto assim. O problema foi quando chegou nos Estados Unidos, mais especificamente na parte sul, uma parte muito conservadora daquele país. E aí, meu amigo, o estrago foi imenso. A frase foi recebida como uma blasfêmia. Igrejas organizaram protestos, discos dos Beatles foram queimados em praça pública, e várias rádios baniram suas músicas da programação. Inclusive, a própria Clan chegou a fazer ameaças de morte contra o grupo. A pressão foi tão grande que o Lennon teve que pedir desculpas publicamente, explicando que a sua frase foi tirada de contexto. Ainda assim, o dano estava feito. Esse acontecimento e outros que eu vou falar mais pra frente foram um dos motivos que fizeram os Beatles não quererem mais se apresentar ao vivo depois de 1966, e começando a focar só no trabalho de estúdio. Infelizmente, essa polêmica ecoaria muitos anos depois. Em 1980, o John Lennon foi por Mark David Chapman, um homem mentalmente instável e cristão fanático, que afirmou ter sido parcialmente motivado pelas declarações do Lennon sobre a religião, tanto nessa frase dele quanto na música Imagine, onde o Lennon diz para imaginar um mundo sem o céu. Esse episódio mostra como um mal entendido e amplificado pela mídia e pelo contexto cultural da época pode deixar cicatrizes profundas na história. E não foi só o John Lennon que sofreu com isso. Os outros Beatles também sofreram por muitos anos, não só ameaças, mas atentados. Tudo isso por causa de um mal entendido. Camada 2. Bob Dylan apresentou aos Beatles. O Bob Dylan foi um músico muito importante durante os anos 60 nos Estados Unidos, em especial pelas suas letras sobre direitos civis e contra a guerra do Vietnã. Mas uma curiosidade é que em 1964, quando o cantor se encontrou com os Beatles em Nova York, ele ofereceu para eles a verdinha pela primeira vez. E segundo os próprios membros da banda, o Dylan passou o baseado primeiro por Lennon, depois por Ringo, e eles foram passando de um por um, até que em pouco tempo eles já estavam completamente chapados. Não foi a primeira vez que a banda utilizou algum tipo de droga, eles utilizavam o álcool antes, bebiam bastante vinho. Esse episódio marcou o início de uma fase mais introspectiva e lírica da banda, influenciando aqueles discos da fase mais psicodélica da banda. E hoje em dia existe até um livro que mostra a relação dos Beatles com as drogas, chamado Riding So High, que narra o uso de drogas pela banda e como isso impactou o trabalho deles. Rooftop Concert. Esse foi o último show ao vivo dos Beatles, que aconteceu em 1969. Até então, a banda estava parada dos shows desde 66 por conta da fala do John e de outras coisas. Nessa época, eles fundaram uma empresa chamada Apple. Não é a mesma Apple do celular, é outra Apple, que seria meio que uma gravadora deles, e que ao mesmo tempo iria ser a empresa que teria os direitos autorais das músicas e dos álbuns deles. Então eles compraram um prédio lá em Londres para servir para essa gravadora. Então eles decidiram fazer um show ali mesmo, no telhado daquele prédio. Agora, imagina a reação das pessoas ao ver isso. Imagina que você é um britânico e você tá andando tranquilamente pela rua, e do nada você começa a ouvir uma música, e quando você olha pro alto, tá simplesmente os Beatles se apresentando. A maior banda do mundo, que não se apresentava há mais de 3 anos, se apresentando ali, na sua frente, em cima de um prédio. Bom, é meio óbvio que você ficaria pra ver eles tocando, não só você, mas muitas pessoas. Tanta gente juntou pra ver eles no prédio que chegou a um ponto que a polícia já tava querendo que eles parassem com isso. A polícia de Londres teve que intervir e fazer com que eles terminassem o show antes da hora, porque a situação lá embaixo já tava ficando bem complicada. O show acabou durando nem metade do que eles queriam que tivesse durado, mas no final acabou se tornando um evento histórico. A gravação desse show tá disponível hoje em dia na internet pra todo mundo ver, e é simplesmente muito bom ver eles se apresentando uma última vez juntos. Inclusive tem um detalhe que o John Lennon erra uma parte de uma letra de uma das músicas, ele acaba improvisando qualquer coisa ali no momento. E os outros Beatles simplesmente riem e continuam tocando. Don't let me down. I know this reason God bleed blue just go. A amizade de Lennon e McCartney. A amizade entre John Lennon e Paul McCartney foi provavelmente a amizade mais conhecida e bem sucedida do mundo da música. Os dois eram muitos amigos desde a adolescência e juntos eles fizeram mais de 180 músicas, nas quais preencheram a maior parte da discografia dos Beatles. No início da banda eles fizeram um acordo de acreditar o outro na composição de todas as músicas, independente se o outro não teve tanta participação assim, mostrando um nível de parceria muito grande que eles tinham. Mas infelizmente a relação deles, assim como a
relação deles com os outros membros do grupo foi se deteriorando aos poucos. No final da banda, os Beatles não conseguiam nem sequer ocupar o mesmo estúdio ao mesmo tempo, e além disso, os dois praticamente podaram o Ringo e o Harrison, principalmente George Harrison. O Harrison escrevia boas músicas, mas dificilmente o Lennon e o Paul deixavam essas músicas entrarem nos álbuns. Um dos motivos porque o George não aguentava mais a banda. Depois do fim da banda, o Lennon e o Paul ficaram mandando indiretas um pro outro nas suas músicas, mas depois de alguns anos eles perceberam que tava feião ficar fazendo isso e eles só pararam. That's a long story, but there was a meeting where John came in and said, "Hey guys, I'm leaving the group." Right, he was with Yoko. He'd found Yoko, but looking back on it, you think the guy was totally in love with her. Yeah. And you know, you've just got to respect that. So we did, and I do. That was your first mistake. You took your lucky break and broke it in two. That was directed at John. We were writing songs at each other. Yes. It's like weaponizing songs. I don't love that you guys ended up like going at each other in music, but yeah, it was didn't last honest. long. But we got over it, luckily. I mean, I feel very blessed that we got over it. Yeah. Because if we hadn't, and then John goes and gets killed, I don't know how I would have dealt with that. We sort of got it back together, and it was beautiful. I would ring him or go see him in New York. Had the four of you ever gotten together since the Beatles broke up? Had there ever been a time where you were all four in the same room, like actually doing something together? No. Never. No, not really. Depois do fim da banda, cada um seguiu um rumo. O Paul, o Harrison, o Lennon continuaram no mundo da música e já o Ringo atuou em alguns filmes. Enfim, é triste que a amizade deles tenha se deteriorado tanto com o passar dos anos, mas durante os Beatles, cada um deles mudou bastante, e é natural que as coisas mudem. Camada 3. Decca recusou os Beatles. Há 58 anos atrás, os Beatles se apresentavam em bares na cidade de Liverpool. Até que um dia, um olheiro da gravadora Decca ouviu eles se apresentando no Cavern Club e convidou eles para fazer uma audiência na gravadora, onde, se eles se saíssem bem, teriam a oportunidade de contrato. Mas detalhe, a audiência seria no dia 1º de janeiro de 1962, bem depois do Ano Novo. Eles chegaram em Londres, onde seria a audiência, às 10 horas do dia 31 de dezembro, e eles viraram a noite comemorando o Ano Novo, e no dia seguinte lá estavam eles, 11 horas da manhã, tendo que se apresentar na gravadora. Bom, o resultado é óbvio, eles foram recusados, porque aparentemente eles não apresentaram o que a gravadora queria. E também porque eles estavam virados da noite anterior. Engraçado que o Epstein, o empresário deles, avisou que o teste seria cedo e que todos eles deveriam dormir cedo. Mas, sinceramente, um teste no dia 1º de janeiro? Os Beatles não queriam instalar, o empresário deles também não queria instalar e muito menos o pessoal da gravadora queria instalar. Mas tem um ponto interessante de ressaltar. O chefão que recusou eles disse que grupos com guitarras estão fora da moda. Imagina como esse cara reagiu quando ele viu o tamanho que os Beatles ficaram depois. E no final, é mais uma história engraçada pra banda. Charles Manson e o Helter Skelter. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o iceberg de artistas e músicas. O Charles Manson foi um assassino norte-americano que manipulava jovens sem teto da Califórnia para fazer eles fazerem parte da sua seita chamada Família Manson. Seita essa que foi responsável pelo de Sharon Tate, uma atriz de Hollywood que estava grávida de 8 meses naquela época. Segundo o promotor de Los Angeles, o Charles Manson teria planejado iniciar uma guerra racial chamada Helter Skelter. Só que Helter Skelter é uma música do White Album dos Beatles, banda que o Manson era fanático. Inclusive o Manson tinha várias conexões com o mundo de Hollywood naquela época. Ele chegou a ter conexão com os Beach Boys, por exemplo. E Helter Skelter é aquela música que o pessoal fala ter sido a primeira música de heavy metal da história. Segundo esse promotor, o Manson teria sido guiado por sua interpretação da letra de Helter Skelter para descrever uma iminente guerra racial apocalíptica. No julgamento dele, a promotoria alegou que o Manson e seus seguidores acreditavam que os ajudariam a precipitar a tal guerra. Tal guerra essa que nunca aconteceu, e ainda bem, porque ficou só na cabeça perturbada do Manson mesmo. Só que mesmo que isso não tenha dado certo, em partes o Manson conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu
Sharon Tate aceita dele, e até hoje o Manson é lembrado e tem até maluco que compactua com as ideias deles até hoje. Mas tem maluco pra tudo. Ele aceita dele, até chegaram a aparecer no filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que mostra uma parte dessa história, tirando o final, aquilo é totalmente invenção do Tarantino. Eu não cheguei a citar isso no meu último vídeo de Iceberg, mas no fim, o Manson foi condenado a passar o resto da sua vida na cadeia. E ele encontrou seu fim em 2019, morto por causas naturais. Self-Portraits. No final dos anos 60, o John e a Yoko se casaram após 10 anos de namoro. E durante o período que eles estavam juntos, a Yoko fez vários filmes em colaboração com o John. Bom, os dois eram artistas, eles usavam muita coisa ilegal, então é claro que não sairia nada de bom disso. E um desses filmes que eles fizeram foi chamado de Self-Portraits, ou Autorretrato. E esse filme era simplesmente uma gravação do pênis do John Lennon por 42 minutos seguidos. E isso com o intuito de mostrar essa gravação pro público. E é óbvio que isso não era nem um pouco convencional pro público geral, então só foi exibido uma única vez no Instituto de Artes Contemporâneas de 1969. E depois disso ele nunca mais foi passado em lugar nenhum. E eu não vou pesquisar na internet pra ver se tem isso disponível. Esse trabalho fazia parte de uma série de experimentos visuais do Lennon e a Yoko que eles desenvolveram durante esse período. Eles buscavam desafiar os limites entre a arte e a vida, provocando o público com obras que muitas vezes pareciam absurdas, mas que na verdade eram tipo um manifesto contra padrões da sociedade. Uma das poucas pessoas que tiveram o desprazer de ver isso foi um crítico de cinema chamado Philip Franz. E em 2009 ele falou como foi ter visto isso ao vivo naquele dia, onde ele falou, abre aspas, o filme tinha uma câmera simplesmente olhando para o pênis do Lennon, uma duração de cerca de 40 minutos, que pareceu uma eternidade. O filme focava na intumenescência, na destumenescência de seu membro sem auxílio, atingindo uma espécie de clímax com uma gota perolada de sêmen. Aparentemente esse era para ser o clímax do filme. Além disso, de acordo com o crítico, a Yoko teria instalado uma câmera para captar toda a reação que o público teria. Só que no final, o aparelho acabou não funcionando e não registrou nada. Camada 4. Beatles quase morreram nas Filipinas. Em 66, durante o auge da Beatlemania, os Beatles fizeram uma turnê pela Alemanha Ocidental, pelo Japão e pelas Filipinas. Só que tem um problema, as Filipinas naquela época eram comandadas pelo ditador Ferdinand Marcos, que tinha controle total sobre toda a mídia e todas as forças armadas do país. E durante toda a estadia da banda lá, eles foram cercados por militares armados, tanto para conter a multidão de fãs que não paravam de correr atrás deles, quanto para vigiar a banda, sendo que eles foram separados dos seus empresários. Eles fariam 2 shows nas Filipinas, um às 4 horas e outro às 8 horas. Só que os problemas começaram logo no dia da apresentação, onde simplesmente a primeira dama do país, a Imelda Marcos, a esposa do ditador, convidou eles a visitarem o Palácio Real, onde ela e um grupo de militares estavam esperando ansiosamente pelo grupo. Só que tinha um problema, o primeiro show era às 4 horas, e a Imelda queria ver eles às 3 horas. Ou seja, eles teriam 1 hora para ficar lá. O problema é que isso ia atrasar o primeiro show, que depois iria atrasar o segundo show, e a última coisa que eles queriam ali era uma multidão raivosa atrás deles. Quem recebeu o convite foi o Epstein, o empresário da banda, e ele foi meio que pressionado pelas autoridades das Filipinas e até pela embaixada britânica a aceitar o convite. Só que mesmo assim ele recusou, já que a banda estava muito cansada, eles não queriam atrasar os shows e sinceramente eles queriam só fazer o trabalho deles e ir embora para casa. Só que é claro que o governo não gostou nada disso. O show das 4 horas ocorreu bem, só que durante o show passava em todos os jornais do país imagens de alguns fãs do Palácio Real junto com a Imelda e seus filhos. Havia placas com o nome dos músicos na mesa de almoço em todos os outros lugares, e todo o país viu que os Beatles recusaram o pedido da primeira dama. Eles praticamente manipularam a opinião pública para todo mundo ficar contra os Beatles. O Epstein deu uma entrevista ao vivo explicando o mal-entendido, só que coincidentemente, na hora que ele foi falar o que aconteceu, o áudio dele foi silenciado. Tem relatos de que eles chegaram a ser vaiados por mais de 50 mil pessoas durante o segundo show. 50 mil pessoas que queriam a cabeça dos Beatles em uma bandeja. E as coisas só pioraram na manhã seguinte. Lembra dos militares que cercavam a banda para proteger eles da multidão? Então, esses militares sumiram,
tirando toda a proteção que eles tinham. E além disso, eles foram obrigados a pagar uma multa altíssima para sair do país. Multa essa que foi basicamente todo o valor que eles arrecadaram durante os shows. No aeroporto, eles foram boicotados e o voo atrasou horas e horas. Sem contar que alguns dos funcionários que trabalhavam para eles foram espancados no aeroporto. No final, os Beatles realmente conseguiram sair do país em segurança, com certeza para nunca mais voltar. Esse acontecimento contribuiu muito para a banda não querer mais se apresentar ao vivo depois de 66. Eles já estavam meio baqueados por conta das falas do John e toda a repercussão que isso teve, e aí eles quase morrem nas Filipinas, e depois disso eles tiveram que ir para a Índia, onde já tinha uma multidão de fãs esperando por eles no aeroporto. Bom, no final eu acho que dá para entender por que eles desistiram de se apresentar ao vivo. Na capa do Sgt. Pepper's. John queria algumas figuras extravagantes, como Hitler e Jesus. O que era só o John querendo ser ousado e extravagante. Ele gostava de correr riscos, e eu sabia o que ele estava tentando fazer. Eu não concordei com isso, mas ele estava apenas tentando ser excêntrico. Eu ri muito. A gente estava colocando pessoas na capa, e ele disse, Hitler, ele é famoso. E eu disse, John, mas a gente quer colocar nossos heróis na capa. E ele não é o nosso herói. Winston Churchill é o seu herói, John. Ele era bem fã do Winston, e ele estava só zoando. Eu já tinha citado o Sgt. Pepper's anteriormente nesse iceberg, mas eu não cheguei a falar sobre a capa do álbum. A capa tem várias figuras diferentes, e no geral figuras famosas como a Mary Monroe, Bob Dylan, o Karl Marx, o Marlon Brando, e tem até os próprios Beatles na época que eles usavam terninhos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o John queria colocar duas figuras quase que opostas nessa capa. Jesus Cristo, um símbolo de bondade, e o bigode lá da Alemanha, um símbolo de maldade. Eu tô fazendo uma análise aqui, mas é como o Paul falou, o mais provável é que o John só queria fazer isso pra rir mesmo. Claro, os outros membros não concordaram com isso, até porque imagina a merda que daria se eles colocassem isso na capa do Sgt. Pepper's. Porque apenas um ano antes ele tinha falado aquelas coisas sobre ser mais popular do que Jesus. Então colocar Jesus na capa desse álbum seria praticamente um suicídio comercial. Quanto ao ditador alemão, a coisa seria muito mais séria e explosiva. Anos 60 era uma época de pós-guerra, então qualquer menção ou tentativa de humor com esse tipo de figura era visto como extremamente ofensivo e perigoso, principalmente para uma banda inglesa que ainda tinha grande parte da base dos seus fãs nos Estados Unidos e na Europa. O receio não era só de críticas, mas havia também um medo real de que a gravadora fosse pressionada e que o disco fosse censurado em alguns países. No fim das contas, o John não insistiu tanto, os outros membros só falaram que não e ele concordou que não. Mas a capa acabou trazendo outras figuras que já eram polêmicas por si só, mas em níveis mais aceitáveis. Por exemplo, Karl Marx, que foi uma inclusão ousada em plena Guerra Fria, e sim, tem fotos que confirmam que eles realmente queriam colocar essas duas figuras. Lennon era um de mulheres. Ok, esse é um assunto bem delicado. Sim, o Lennon foi um pai ausente e um agressor. Só que a história desse lado do Lennon é mais complexa e cheia de meias verdades. Bom, primeiramente, de onde surgiu a história do Lennon ser violento? Isso tudo começou em 2005, quando a primeira esposa dele, a Cynthia Powell, teve coragem de escrever um livro sobre como foi a sua vida com John. E no livro ela relata um episódio violento em 61, quando eles estavam em uma festa e o John teria visto a Cynthia dançando com outro cara. Então ele simplesmente chegou e deu um soco nela. O que, claro, deixou ela perplexa e ela terminou com o Lennon no mesmo momento. Só que eles voltaram a ficar juntos 3 meses depois, quando ele praticamente implorou por perdão. Só que esse relato da Powell não foi a única prova que existe. O próprio Lennon já havia admitido em entrevistas durante os anos 70 que ele foi agressor com mulheres em sua juventude, e se dizendo envergonhado disso. Ele não só reconhecia esse comportamento, como dizia que era fruto de imaturidade, ciúmes e insegurança, algo que várias biografias também relataram. Ou seja, não é só o relato da Cynthia que sustenta essa parte da história. O próprio John reconheceu publicamente esse passado. Só que o John mudou. A própria Cynthia reconhece que ele nunca mais levantou um dedo para ela. Inclusive, é por conta desse mesmo passado que ele se tornou um ativista pela paz. Só que mesmo já tendo relatos sobre isso antes, a mídia em 2005, quando saiu esse livro, ela aumentou a história como se o John fosse ativamente um agressor durante toda a vida dele, o que não aconteceu. Inclusive,
eu não tô de jeito nenhum tentando justificar o que o John fez, até porque é uma ação injustificável. Mas eu também não posso chegar aqui e só acusar ele, eu tenho que olhar os vários lados que essa história teve. Só que um fato que não dá pra negar é que o John foi um pai ausente pro Julian, o seu filho com a Cynthia, como algo que nunca foi totalmente resolvido. E isso continuou sendo um peso na vida do filho. Quando ele fala sobre uma mudança de pais no mundo, é porque ele mesmo mudou como pessoa. Ele mesmo fala sobre isso em uma entrevista. Eu lutei com homens e bati em mulheres. É por isso que eu estou sempre falando de paz, entende? São as pessoas mais violentas que buscam pelo amor e pela paz. Tudo é um oposto, mas eu acredito sinceramente no amor e na paz. Sou um homem violento que aprendi a não ser violento e me arrependo da minha violência. Terei que ser muito mais velho antes de poder encarar em público como tratei as mulheres quando jovem. Ele não nega o seu passado, mas admite que fez com que ele se tornasse um ativista da paz. Essa contradição é justamente o que marcou o Lennon. O homem que carregava erros graves, mas que tentava transformar a sua culpa em uma mensagem pública. Ele não falava de paz como se fosse um exemplo perfeito, mas sim como alguém que reconhecia a violência de dentro e queria lutar contra ela, mesmo que no final ele não tenha conseguido, porque todos nós sabemos como foi o final desse arco. Camada 5. George Harrison foi em 99. O George Harrison estava dormindo com a sua mulher na sua casa em Liverpool, quando no meio da noite ele foi surpreendido por Mike Abram, um homem que sofria de esquizofrenia. O Abram era um homem inteligente, com família, mas que caiu no mundo das drogas e deteriorou a sua saúde mental, sendo internado diversas vezes até o final dos anos 90, quando ele chegou no auge da sua loucura e começou a se autoconsiderar o Arcanjo Gabriel, e que a sua missão na Terra era matar o George Harrison. Inclusive, o Harrison já era maluco por segurança nessa época, principalmente depois da morte do Lennon. Ele sofreu diversas tentativas de arrombamento em sua casa e ameaças de religiosos. Sim, mesmo 20 anos depois da morte do John e quase 40 anos daquelas falas, ele ainda sofria as consequências. E nesse dia específico foi o pior de todos. Por volta das 3:30 da manhã do dia 30 de dezembro, o Abram invadiu a propriedade do Harrison, escalando os muros e ignorando completamente a equipe de segurança particular. O George estava dormindo com a sua esposa e ambos foram acordados pelo barulho de vidro quebrando. E quando eles desceram as escadas, lá embaixo estava Abram, no salão principal da propriedade, com uma faca de 15 centímetros na mão. Mesmo desarmado, Harrison teve que lutar contra ele, e durante a luta, ele foi mais de 40 vezes pelo agressor. O Harrison foi levado às pressas no hospital e no final ele conseguiu sobreviver. Porém, o George já havia enfrentado um câncer no pulmão há pouco tempo, e isso fez a saúde dele ficar tão debilitada que o câncer conseguiu voltar e ceifou a vida do músico 2 anos depois, em 2001. E é muito triste pensar que talvez, se esse acontecimento nunca tivesse acontecido, o George estaria vivo até hoje. Chapman manipulado pela CIA para John Lennon. No dia 8 de dezembro de 1980, o americano Mark Chapman disparou 5 tiros contra o ex-Beatle John Lennon, em frente ao edifício Dakota em Nova York. Mas segundo algumas teorias, o Chapman não teria agido sozinho nesse ato, mas sim que ele teria sido supostamente manipulado pela CIA e a extrema-direita norte-americana, que viam John Lennon como uma ameaça, principalmente por conta dos seus protestos contra a guerra do Vietnã. E esse medo vinha desde os anos 70, quando Lennon se tornou alvo direto do FBI e do governo Nixon. Documentos desclassificados mostram que o FBI mantinha dossiês sobre John, acompanhava seus movimentos e até tentou deportá-lo dos Estados Unidos. E o plano estaria supostamente sendo arquitetado há alguns anos, pois o Chapman seria um dos homens preparados pelo projeto MKUltra, um programa de controle mental da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Em seu depoimento à polícia, o Chapman diz que não sentiu nenhuma emoção ao atirar. Ele apenas ouviu uma voz na sua cabeça que repetia: faça isso, faça isso. Ele puxou o gatilho com força e ficou ali parado. O Chapman não tentou fugir. Ao contrário, ele abriu um livro específico, O Apanhador no Campo de Centeio, e ficou lendo calmamente até a polícia chegar, como se tivesse um transe. E esse comportamento estranho é justamente um dos pontos que alimenta as teorias. E essas teorias se tornaram um livro em 89. O advogado e jornalista Fenton Bressler lançou o livro Who Killed John Lennon, em que ele afirmava que o músico foi eliminado por ser uma ameaça à CIA e aos Estados Unidos, em especial por sua influência com os mais jovens, algo que já havia acontecido antes com outras pessoas que apresentavam ameaça. O Bressler comparava o Lennon a figuras como Martin Luther King Jr. e o Malcolm X, que também foram assassinados
circunstâncias polêmicas. Mas tem um item que é centro de tudo isso. O livro O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro foi achado na casa de John Wickler, um homem que realizou uma tentativa de assassinato ao presidente Ronald Reagan, e na casa de Lee Harvey, o assassino do presidente John F. Kennedy. E além disso, é o livro favorito do Chapman. Esse romance era repleto de temas sobre alienação e perda de identidade, e acabou ganhando uma aura de maldito por conta desses episódios. Mas é claro que eu tenho que citar o ponto mais importante nessa conversa, que é tudo uma teoria. No final isso tudo é só uma teoria. Eu pessoalmente não duvido que o governo norte-americano tenha tentado silenciar ele, mas a partir de um livro eu já acho que é coisa demais. Tirando o projeto MKUltra, ele realmente existiu, inclusive teve várias consequências. Eu acho que um dos exemplos mais conhecidos sobre as consequências do MKUltra foi o Ted Kaczynski, que foi um eco-anarquista que escreveu A Sociedade Industrial e Seu Futuro, mas eu realmente não vou entrar mais a fundo nele porque eu quero ver esse vídeo monetizado. Mal Evans enlouqueceu e foi pela polícia. O Mal Evans foi uma das pessoas que acompanhou a produção da banda durante vários anos, inclusive durante aquela confusão lá nas Filipinas. Então, depois que os Beatles se separaram, ele tentou prosseguir normalmente com a sua vida na indústria da música. Inclusive, ele se ancorou na banda Badfinger e até conseguiu um contrato com essa banda. Só que o envolvimento dele com esse grupo fez com que o empresário da banda chutasse ele para escanteio por se sentir ameaçado com a presença do Mal. Ele tentou gravar alguns singles para alguns artistas, mas a crítica odiou o resultado final. E um desses projetos, inclusive, ele foi demitido antes mesmo de conseguir terminar por conta do resultado que estava dando. Com os constantes fracassos na sua vida como empresário, ele até tentou pedir ajuda para os antigos amigos, mas no final nenhum acabou ajudando ele. No começo dos anos 70, ele entrou no álcool e se afundou cada vez mais. Inclusive, pouco tempo depois, a sua esposa pediu divórcio. E ele, numa última esperança de tentar voltar para a indústria e trazer sua vida de volta, ele voltou para Los Angeles. Mas de novo, não deu em muita coisa. Ele estava viciado no álcool, perdeu a pessoa que ele amava e não conseguia recuperar a sua vida de qualquer forma. E ele entrou em depressão. Então, no dia 4 de janeiro de 1976, o Mal, que já havia bebido muito e estava tomando Valium, um remédio que hoje é conhecido como diazepam. A namorada dele nesse período estava extremamente preocupada com a situação dele. E em um momento onde ela estava distraída, o Mal pegou um fuzil com a intenção de cometer isso. Mas a arma estava descarregada. Só que a namorada dele não sabia disso. Ela tentou tirar a arma dele, mas não conseguiu. E desesperada, ela correu pro telefone e chamou a polícia. Imediatamente, 4 policiais chegaram rapidamente e 2 deles subiram em direção ao quarto, onde os 2 encontraram o Mal segurando o fuzil. Os policiais tentaram conversar com ele, falaram para ele largar aquela arma, mas ele estava tão drogado naquele momento que ele nem teve tempo de raciocinar sobre as coisas. Então, o Mal apontou a arma para os policiais e eles atiraram contra ele. O Mal naquela noite foi acertado por 6 tiros, onde 4 mataram ele instantaneamente. E esse foi o fim dele, derrotado, abandonado, sem nem mesmo ter direito a umas últimas palavras ou sequer um estado de lucidez. E é estranho pensar que a história da banda é quase que igual a isso. Como eu falei no começo, os Beatles foi uma estrela muito brilhante, mas que teve um fim trágico em sua maioria. O John, nós já sabemos como foi o fim dele. O George, eu falei sobre o atentado que ele sofreu. O Epstein, o empresário dele, sofreu uma overdose de remédios. E no final, o fim da maioria deles foi desse jeito. Um fim trágico e que nenhum deles merecia.